O que aconteceu imediatamente na mesma semana, e muita gente perguntou, Arthur, vê o que aconteceu aqui, explica o que é isso e tal, pô, o Deutsche Bank, né? Mas a LCH, que é uma das maiores câmaras de compensação da Europa, começou a aceitar esses CGBs aí com o nome, né, em moeda chinesa como garantia. O que significa que ele está aceitando esses bonds chineses como garantia em moeda chinesa? É que está sendo criada a infraestrutura de mercado. Algo que é importante. É como você pensa, pode fazer várias analogias. Você pode usar a analogia de você, para transportar óleo, para transportar gás, você precisa do tubo, né? Então, é uma das analogias bastante eficazes. Outra, você pode falar como se fosse portos. Então, você tem a mercadoria e o dinheiro, é como se fossem containers. Você precisa de navio, você precisa dos portos, você precisa interligar esses caras, você precisa de rotas. Então, você precisa criar infraestrutura de mercado. O que a China percebeu? Pô, eu estou criando uma estrutura jurídica de repressão, eu estou criando leis extraterritoriais, mas já tenho instrumentos jurídicos nacionais e extra, né, territoriais de repressão jurídica, mas não é suficiente. Eu preciso ter uns meios de ação econômicos também para que eu consiga atacar, por exemplo, empresas que dependam da tecnologia chinesa ou do capital chinês ou da infraestrutura chinesa, que tenham dependência econômica, tecnológica, militar ou de fornecimento, para que se dissidentes, eu precisar acessar esses dissidentes no exterior e esses caras eu não consiga necessariamente alcançá-los com plenitude pela lei, né, extraterritorial, eu vou ter os instrumentos de mercado, a infraestrutura de mercado para evitar o acesso financeiro dele a recursos, bens ou produtos chineses. Tá? Então, é a utilização do sistema produtivo não como arma contra um país, mas também como arma contra você. Os movimentos que estão sendo feitos, então, pelo sistema financeiro, dessas clearings, é criar uma infraestrutura de mercado com instrumentos de mercado para dar uma suposta liquidez para investidores qualificados para criar um sistema de dependência e um mercado de financiamento próprio, que faz parte dentro das economias, é uma medida legítima, mas com todo esse arcabouço, é um arcabouço de controle, sem dúvida nenhuma. Não tenha dúvida disso. É isso que representa todo esse esforço chinês. E muitos investidores dizem, cara, que bom, eu vou ter acesso ao mercado. Alguns desses caras já têm acesso a esse mercado. O que está sendo facilitado é a forma da infraestrutura desse acesso. Então, ao invés de passar por ter que fazer conversões de dólar, euro para acessar o mercado chinês, você vai ter uma clearing, um grande banco americano, europeu, que já acessa a moeda chinesa, já tem acesso, já pode converter os bonds e dar financiamento em moeda chinesa. Então, veja, esses caras, no caso lá, meteram, acho que eles têm 6,5 bi de dólar, né, 44 trilhões de renminbis desses CGBs aí que são pendentes, mais governos locais, etc. Esse mercado de título, por exemplo, já é um dos maiores do mundo. Só que você ainda não tem os meios de negociação. E a propriedade internacional desses mercados, desses títulos, é muito baixa. Então, o que esse cara... Se você pegar hoje, por exemplo, você tem uma instituição chamada China Bond Connector, tá? O CBC. Ela facilita o quê? Teoricamente, ela facilita esse investimento estrangeiro no mercado de título chinês, usando e passando por Hong Kong. Você vai ver que, segundo esses caras, a propriedade estrangeira de títulos chineses tem caído muito. Então, o que Pequim está fazendo? Começando a usar o poder político dela, com o Brasil, para criar Panda Bonds, para facilitar a distribuição da sua moeda, para diminuir dar um escoamento no excesso de moeda que está ficando na China, porque ela não consegue fazer, ela não tem o Petro Yuan, né? Ela tem um sino dólar, ela depende muito do dólar, porque o grande mercado consumidor americano, ele está criando, então, uma nova forma de distribuição da sua moeda, mas não basta distribuir a moeda. Porque o que você vai fazer com o dinheiro chinês? É o mesmo problema que existe. O que você faz com o dinheiro americano que está dentro da China? Os chineses compravam títulos americanos, devolviam. Então, eles têm que ter um produto, algo para oferecer.
Então, eles estão criando a infraestrutura de mercado para dizer, você tem o Yuan aí, Brasil? Não se preocupe, pega meu dinheiro que eu distribuí para você e compra meus títulos. Para comprar seus títulos, você tem que ter a infraestrutura de mercado, e eles estão criando essa infraestrutura de mercado, tornando mais fácil esse mercado e tornando mais fácil essa estrutura, que a gente chama de infraestrutura de mercado, para acessar liquidez e desenvolvimento, inclusive com a criação de mercados de derivativos locais, tá? Que eles estão criando. Ou seja, o que a China está fazendo é utilizar novos instrumentos de alcance financeiro, de dependência financeira, junto com o aumento da repressão legislativa e junto com não só legislativa, mas repressão financeira, repressão tecnológica, controle, sanções, tudo como arma, inclusive a sua liberdade como também disponível para eles, para ser um instrumento, né? Eles usarem isso como instrumento de pressão para você deixar de ser um dissidente e passar a ser um grande apoiador do regime chinês, porque você vai ter benefícios. Esse é o ponto central. E aí entra uma questão que é muito interessante, que é exatamente porque a China depende dessa globalização. E ela ainda continua dependente dessa globalização. Por quê? E por isso que ela apoia em outros países esse regime liberal. Porque, se você parar para olhar, quando que a China realmente arrebentou? Ela muda de status dela desde 70, quando existe essa transferência do sistema de manufaturas dos Estados Unidos para arrebentar a classe média americana para a China, planejada pelo Rockefeller, pelo Kissinger e pelo Zbigniew Brzezinski lá, da Comissão Trilateral, que eu já falei inúmeras vezes, e que, curiosamente, os grandes analistas aí da Guerra Fria não contam o papel da Comissão Trilateral na própria destruição dos Estados Unidos e da destruição planejada da economia mundial, mas ali é o início do processo. Mas existe um outro salto quântico, que foi em 2001, quando ela entra para a Organização Mundial do Comércio. Ela começa a ter acesso a todos os mercados em definitivo, não mais em alguns mercados. Né? E quem convidou isso foi o Clinton, não se esqueçam disso. Então a China, o que ela fez? Ela olhou e falou, eu não vou resistir à globalização, eu vou manipular, eu vou participar, mas com mais intenções. Então o que acontece? Para a cabeça dos liberais e alguns desses caras, que eu acho que tinha muita gente de má fé, mas os de boa fé, que são pouquíssimos, eles pensaram assim, quando eu integrar a China na economia global, né, ela vai ter mercado, ela vai ter crescimento econômico? Vai, mas ela vai ter acesso a mercado, ela vai ter acesso a produtos, a prosperidade, a participação nas instituições internacionais que existiam no Ocidente, e gradualmente eles vão acabar liberando a política deles e vão ter um alinhamento mais estreito com a ordem internacional liberal que foi criada. E Pequim olhava isso, vocês estão loucos, você acha que eu vou pegar a minha abertura econômica? Tudo bem, eu vou fazer essa abertura econômica, porque é um meio de gerar dinheiro e riqueza. Mas eu vou pegar essa riqueza para melhorar a minha capacidade tecnológica, vou modernizar a minha indústria, vou fazer uma transformação econômica, vou criar alguns mercados, vou capturar investimento, vou fingir uma integração global, tá? Vou fingir, porque eles fizeram a cadeia de produção, mas não jurídica. Pelo contrário, eles falaram inverter isso, eu vou moldar o internacional pelas minhas intenções, né? E eu vou fazer tudo o que vocês querem, a única coisa que eu não vou fazer é transformar o meu sistema político. Então veja, para Pequim, a globalização nunca foi um estado final, mas foi uma etapa de um projeto nacional muito mais amplo. Eles entraram na globalização com uma outra cabeça. Para o Ocidente, a globalização e os mercados liberais, os livres mercados, seria transformador. Os liberais esperavam que as suas ideias fossem remodelar a China politicamente. O que Pequim viu foi o contrário. Isso vai me ajudar a fortalecer o desenvolvimento nacional, eu vou reforçar com esse desenvolvimento nacional essa grana, eu vou aumentar a repressão, mas eu vou reforçar a estabilidade política de longo prazo. O liberalismo ajudou a criar e reforçar os regimes totalitários. Esta é a verdade. A estratégia de desenvolvimento da China mostra isso em detalhes, que Pequim utilizou a globalização liberal para adquirir tecnologia, modernizou sua indústria,
criou um exército, melhorou as suas cadeias de valor, fortaleceu a empresa nacional, pegou dinheiro estrangeiro, teve acesso aos mercados de exportação, criou redes internacionais de produção, tudo isso para ter uma estratégia mais ampla, que era acumular capacidades dentro do país, dentro do Estado, dentro da China, para orientar uma transformação econômica sem alterar a sua indústria política, ou a sua forma política. Ou seja, a China se tornou o centro mundial da manufatura, foi acumulando vantagens e capacidades industriais, deixou de ser uma mera montadora de produto, começou a criar ecossistemas industriais, começou a projetar fábricas, formar engenheiros, aprimorou tecnologia, montou ecossistemas, criou interações contínuas, só que não deixou de ter políticas estatais, não abriu mão de certas universidades, e o resultado foi oposto do que a ordem ocidental liberal pensava. Quer dizer, em vez da China participar da ordem internacional liberal, que era o sonho desse maluco aí, até hoje, Constantino, Margaret Thatcher, a jogadora do vôlei, esses malucos todos, Amílio Fraga, tudo isso que não é, eu não acho que esse cara seja honesto, acho que são extremamente desonestos. Eles sabiam que ia dar em monopólio, eles sabiam que ia dar essa M aí, mas a teoria falava isso. Muita gente caiu de cabeça nesse sonho maluco dessa ordem internacional, dessa globalização. O que houve foi o fortalecimento da capacidade do Estado. A economia liberal só fortaleceu o Estado, acelerou o aprendizado tecnológico, acelerou ecossistemas totalitários, acelerou uma aliança entre sistema financeiro e sistema judiciário, acabou com as pequenas e médias empresas, destruiu a chance de autonomia e soberania de vários países em prol de uma suposta competição global. Então veja, a China não participou de uma globalização, ela olhou isso e resolveu moldar as suas indústrias. Ela resolveu utilizar isso de forma estratégica. A China desafiou a premissa mais importante da era liberal ou da era pós-Guerra Fria, que era a ideia de que a interdependência, né, seria algo bom para eles. Eles criaram a interdependência para gerar liderança tecnológica e criaram influência estratégica. Só que o grande desafio da China foi que eles pegaram isso e não fizeram a convergência política que os grandes bancos esperavam. Os liberais fingiam esperar. Por isso que eu chamo que eles sabem que ia dar, eles sabiam que ia dar nisso. É um projeto totalitário, é um projeto tecnocrático. O que eles não acreditaram é que a China iria se rebelar contra o comando deles. Eles achavam que ela ia fazer a tecnocracia com eles. Mas ela resolveu fazer a tecnocracia sem eles. Então os governos passaram a enxergar no mundo todo toda a cadeia de suprimento não mais como um motor de eficiência, como um ponto de eficiência liberal, né? Não, eles olharam isso o quê? Como fonte de resiliência do país, capacidade produtiva, influência geopolítica. E eles transformaram uma globalização econômica numa globalização política. E esse foi o grande ponto da China. O sucesso da China revelou um enorme paradoxo que nós vemos, que é a globalização acelerou, né, vários fatores, mas criou vulnerabilidade estratégica. Acesso ao mercado global, tecnologia, rede de produção internacional, tudo isso permitiu que a China criasse capacidade industrial. Sim, sem precedente, é verdade. Mas mostrou setores críticos importantes sujeitos à influência externa, revelou, né, trouxe à mostra tudo aquilo que muita gente já falava. Pô, essa globalização vai gerar influência externa nos países. E Pequim percebeu que era necessário, precisava ter ainda mais poder nacional, ainda mais capacidade interna, ainda mais controlar suas tecnologias, ainda mais fechar, de certa maneira, o controle a esses mercados para poder garantir a sua soberania política. É um paradoxo, mas foi o que aconteceu.